Vocês. Quero todo mundo participando aí. Será que eu vou precisar? Pode começar. Quero ouvir rapidinho um pouquinho de cada um. Eu não tive dificuldade não, porque eu já estudei distância antes, então eu certo. Virtual, mas a parte de fazer o blog diário, seminário, já fiz trabalhos parecidos, mas dessa forma eu nunca fiz. E também construir a página no Wiki, para mim foi super diferente. Acrescentou bastante, porque não é uma coisa que eu fazer. Então, pessoal, eu vou aproveitar a fala de cada um até para poder falar um pouquinho da minha metodologia de ensino, tá? Cada professor ele tem autonomia para conduzir a sua disciplina de diferentes formas. E cada um deles vai optar por usar diferentes recursos do mundo. Como essa é uma disciplina introdutória e eu estou ensinando vocês tudo o que é possível de aparecer durante esses anos de curso aí, é importante que eu trabalhe com todas elas. Muita gente tem dificuldade na parte do wiki, né? Mas é porque é um mecanismo diferente de escrita, né? Eu não sei se vocês viram aquele vídeo indicando o que era o wiki, como funcionava. Existem instituições, empresas que usam essa tecnologia para uma escrita conjunta mesmo, para gerar um produto final. A intenção ali de usar o wiki é que cada um colocasse um pouco do que estava sendo pesquisado num determinado tema para poder gerar esse trabalho final que é o seminário, né? Então, esse é o objetivo, né? Um dos objetivos, né, de se usar. Eu estou tentando o máximo possível que vocês tenham contato com todas essas possibilidades, tá? Mas não se limitem também a só esse conteúdo, porque isso vai muito mais além, tá? Vou mostrar para vocês aqui essa parte da informática básica, instrumental. Tem muita gente que já trabalhou com esses recursos, Windows, Word, Excel, mas tem muita gente que está começando agora. Então a gente tem que partir do princípio da igualdade. Todo mundo está tendo conteúdo, todo mundo está aprendendo. Uns aprendem mais rapidamente, outros menos, mas cada um tem uma forma de aprender. E os meios são diversos, cada um vai encontrar o seu caminho para poder aprender mais facilmente e também produzir mais. Tá? Então, acho que é isso que eu estou pensando da disciplina. Quer falar? No começo, tive um pouco de dificuldade também, devido à educação à distância, né? Eu só não tinha uma certa noção do que era, né? Aí, graças à plataforma da internet, eu tive muita dificuldade no começo, o código de amigos foi melhorando, e na sua matéria, o Wix tive mais dificuldade também. Outra coisa que eu esqueci de colocar é a questão do uso do blog diário, tá? Eu acho que, eu não sei se todo mundo, mas quando eu era criança, ganhei de aniversário um diáriozinho, que a gente tinha uma chavezinha, assim. Isso eu acho que é mais coisa para menina, né? Mas que a gente lá escrevia as coisas e morria de medo que alguém pegasse aquele diário, que fosse ler o que estava lá. Mas foi um dos primeiros exercícios que eu tive escrita, né? Então, assim, hoje em dia eu sou professora, eu tenho que pesquisar, eu tenho que escrever, então eu digo, eu já comecei cedo nisso. E essa intenção de, mesmo numa disciplina mais prática, né, assim, que usa mais esses recursos tecnológicos, eu, na realidade, em todas as minhas disciplinas, eu tento fazer com que os alunos exercitem, porque, além da tecnologia, é a forma de vocês se comunicarem, né? Porque se a gente for pensar no ensino presencial, que eu digo assim, uma sala pode estar cheia de pessoas no presencial, e isso não garante que seja um aprendizado de qualidade, por quê? A pessoa pode estar presente fisicamente, mas a cabeça está longe, né? Agora, no caso da educação à distância, a escrita é a forma de você se comunicar. No presencial, de repente está todo mundo quietinho, se o professor abre um espaço para discussão, ou se é um trabalho de pesquisa, é que as pessoas se comunicam. Mas aqui é dessa forma. E quanto mais vocês lerem, porque a leitura também é um meio, né, dessa modalidade de ensino, então vocês precisam dominar a tecnologia, a leitura, porque vocês vão ter que ler
forma com que a gente recebe, né? A gente verifica a aprendizagem de vocês, a gente faz as nossas adaptações, porque é um processo, né? Na verdade, como eu coloco lá, o plano de ensino-aprendizagem é um planejamento de um período todo, mas não é uma coisa fixa, né? A gente vai modificando para atender às necessidades de todo mundo, tá? Então, o meu objetivo de colocar essa produção aí do diário ou do blog, tem muita gente que, né, gosta de usar o blog, as redes sociais, então eu acho que é fundamental também a gente trabalhar isso dentro das nossas disciplinas. Quer falar? Sim. Vamos combinar o seguinte, pessoal, quando vocês conversarem, né, cada um for falar alguma coisa, se apresentem, até porque assim, eu não sei quantos encontros presenciais vocês tiveram aqui. É bom que vocês comecem a se conhecer, interagir. Então, por favor, vocês, Jaqueline. Boa noite, eu sou Marcelo, sou aluno da Geografia. Tá, aqui hoje nós temos os alunos da Pedagogia e da Geografia, tá? Tem alguns polos que tem só Pedagogia, outros só Geografia. Uma dificuldade e uma observação. A dificuldade que eu senti foi na interação com os colegas, uma vez que eu não moro aqui em Barão. Então, e na minha cidade, que é Ouro Preto, não tem nenhum outro aluno da Geografia. Então, eu cheguei a enviar algumas mensagens, tal, só para colegas, e não obtive o retorno. Foi principalmente na formação do grupo. Ok, agora vamos pensar o seguinte, será que isso foi por timidez, por falta de conhecimento? Vocês estão no primeiro período, tá? Eu posso dizer para vocês que tudo que vocês colocarem como dificuldade aqui é para todo mundo, tá? Tá todo mundo tendo as mesmas dificuldades, mas porque é uma coisa normal do processo. Agora, vocês sabem que há condições para se comunicar. E isso depende da iniciativa de vocês. Por quê? Na primeira etapa da disciplina, foi colocado as formas que vocês poderiam se comunicar. Todo dia tem o chat lá, que é uma ferramenta que vocês podem usar, né? Tem muita gente que usa o Skype, o MSN, mas dentro da plataforma tem essa possibilidade, tá? O que acontece? A maioria do pessoal entra lá, sai e pronto, não tem ninguém. Não, vocês têm que mandar mensagem para os colegas de vocês, aquela opção de envio de mensagem, combinando o horário para se encontrar. É a sala virtual de vocês, o espaço que vocês vão poder dialogar, né? Então, assim, se vocês sentirem necessidade de estar marcando um chat com o tutor, com o professor, a gente tem que ver a questão de disponibilidade também, né? Uma coisa que eu queria deixar claro para vocês agora é com relação às expectativas de vocês, né? Eu acho que vocês têm que sempre exigir o melhor, porque vocês estão fazendo um curso de uma universidade federal, vocês vão sair com um diploma que não há distinção de ser presencial à distância, é reconhecido pelo mercado de trabalho, mas tem um peso muito grande, né? Então, assim, vocês vão sair com um diploma de uma universidade federal. Então, vocês têm que exigir que seja realmente de qualidade. A gente está lá e está aqui também, né? A gente sabe que vive os percalços do dia a dia aí, mas está todo mundo se esforçando para tentar o máximo possível atender as necessidades de vocês, mas a gente também às vezes se sobrecarrega. Eu vou dar um exemplo para vocês desse semestre, tá? Porque eu já passei por outras situações também. Eu tenho hoje 1.370 alunos, tá? E o aluno, às vezes, ele entra na plataforma, manda uma mensagem para o professor, achando que em 24 horas ele vai ter o retorno disso. Nem que eu ficasse 24 horas na frente do computador, eu daria conta de dar um atendimento individualizado para todo mundo. Então, nós trabalhamos em uma equipe, né? Nós temos os tutores e por isso também foi feito na primeira etapa da disciplina, do seminário, para que vocês pudessem saber o papel de cada um, tá? E também que vocês entendam que cada instituição de ensino que tem a EAD trabalha de uma forma diferente, tá? Tem instituições que o aluno precisa ir uma vez só no polo durante o curso todo. Não é o caso da UFOP, tá? O curso é pensado, é feito um projeto, os professores trabalham
características do que a instituição quer, a formação que ela quer, tá? Então, assim, a UFOP, ela exige que tenha esses encontros presenciais porque considera a importância desses momentos para a troca, é um aprendizado. Então, não pensem que vão, durante esses anos aí, ficarem isolados, tá? Na verdade, quanto mais vocês se reunirem, criarem grupos de estudo, compartilharem o aprendizado de vocês, mais vocês vão ganhar, tá? E, infelizmente, eu não tenho como dar esse atendimento individualizado. Eu estou numa ponta, eu não sou inacessível, não sou um Deus, né, que está lá, tá? Na realidade, vocês têm como chegar até mim, né? Mas essa é a realidade. O primeiro contato vocês devem fazer é com o polo, né? O polo ao qual vocês estão vinculados é, né, um polo de apoio presencial, ou seja, a presença. Os tutores presenciais são as pessoas que estão aqui à disposição de vocês para tirar as dúvidas de vocês. Todas as orientações, a gente mantém uma comunicação, é um trabalho em equipe. O tutor à distância é um tutor que trabalha numa sala do lado ali da sala dos professores, então ele está em constante contato comigo também. Então, pode demorar um pouquinho, mas a dúvida, a questão, a resolução do problema chega até mim, tá? A mesma coisa, o acompanhamento de vocês. A gente consegue identificar quem é o aluno que está participando, quem é o aluno que está interessado, quem é que está levando as coisas meio, né? Então, tudo isso a gente consegue identificar e avaliar durante todo esse processo, né, de ensino-aprendizagem. Meu nome é Valdirene, então falo, admito que eu tenho, né, vou falar que eu não tive não, tenho dificuldade sim, simplesmente na hora de postar, assim, sabe, não tem curso de informática, só 4 meses, então estou buscando, entendeu? Mas estou levando, estou me esforçando sim. Não há uma obrigação de que ninguém saiba nada, a gente parte do princípio que ninguém sabe nada, tá? Então, assim, tá aqui para aprender, vai aprender no seu ritmo, mas tem que se esforçar, tá? Porque vocês estão plantando hoje, vão colher, né, daqui a algum tempo, tudo que vocês fazem, talvez vocês achem que seja insignificante, mas que tem um peso, né? Vocês podem ver até com a questão das notas. A gente parte do princípio aqui nas disciplinas que todo mundo começa com 10 na disciplina, né? Se vai manter o 10, depende de cada um. Cada atividadezinha vale 0,25, 0,5, né? A mesma coisa assim, ninguém obriga que vocês, que eu digo que a instituição exige que tenha esse contato, mas não é uma obrigação, por exemplo. Aqui a gente não está cobrando, dando nota por esse dia que eu estou aqui com vocês, tá? Nem há como fazer isso e ninguém quer isso. Agora, a avaliação presencial é o MEC que exige, tá? Que pelo menos 60% do peso da disciplina, né? 6 pontos sejam através de avaliações presenciais. Então, o aluno ele tem que, né? Agora, por exemplo, vai ter essa prova prática. Eu já conversei com os tutores, eles vão organizar, a gente tem que pensar na logística. Daí tem professora, mas como é que eu vou fazer isso? A professora marcou ali durante a semana, mas vocês têm que ver que é o seguinte, para mim seria muito mais fácil dar uma prova escrita. Agora, vocês acham que isso reflete o que vocês estão aprendendo aqui? Não, porque se é uma disciplina prática, vocês vão ter que exercitar. A única forma que eu tenho para saber se realmente vocês estão conseguindo atingir o objetivo daquela disciplina é mostrando que vocês fizeram alguma coisa prática, certo? Agora, vale 4 pontos. Não vai poder vir nessa atividade? Tem 2 outras formas de garantir a aprovação, tá? Primeira, participou do seminário e fez todas as atividades, já soma 6 pontos. Com 6 vocês já passam. Então, tem alguma dificuldade? Não vem nessa atividade, mas eu fiz tudo, passei na disciplina, né? Outra possibilidade é fazer um exame especial, né? Só que o exame especial ele vale 10 pontos e tem que tirar 6 para ser aprovado. Eu acho que isso aí você já deve saber como é que funciona. Então, agora, vai ser uma prova prática? Não, vai ser uma prova escrita.
E daí, o que será que vai cair nessa prova? Vocês vão ter que daí estudar o conteúdo da disciplina toda para poder garantir a aprovação. Então, esse não é o método mais eficaz, mas em alguns casos, de repente, é uma pessoa que tem muito domínio do conteúdo da disciplina, mas é claro também o que a gente está avaliando a questão de frequência, porque é uma exigência também do MEC, que seja 75%. Como é que a gente vai medir isso se a gente não está fazendo a chamada? Né? É através do que vocês fazem ali. Então, ali vocês estão demonstrando para mim que vocês estão participando das atividades. Sim? Seu nome? Eu sou aluno de curso de Geografia. A minha dificuldade toda é com o computador mesmo, né? Eu não tinha, hoje eu trabalho tudo é bloqueado e tal. Agora é que eu estou adquirindo e tal. Estou lendo muito, né? Assim, tentando. Agora tem duas coisas que eu estou achando assim, não sei se é a dificuldade minha por entender, que o Marcelo falou ali. O dia que eu consegui entrar no chat, eu fiquei numa alegria danada, mas eu fiquei triste, porque ninguém entrou. Aí eu fiquei pensando, será que eu que não soube entrar? Fica aparecendo uns negocinhos verdinhos assim, aí eu fico achando, será que faltou eu fazer alguma coisa? Não, o objetivo ali na realidade é o seguinte, tem professores que vão usar o chat como uma atividade avaliativa. Então vocês têm que saber que existe o chat. Não sei se vocês viram lá naquela página onde faz a apresentação do chat, eu coloquei embaixo que não era de uso obrigatório, para que vocês se sentissem livres para marcar com os colegas, em vez de usar o MSN ou o Skype, que são outros aplicativos que as pessoas usam para se comunicar, pode usar essa que faz parte da plataforma Moodle, tá? Então, o que eu digo assim, tem alguns nomes que para mim, eu que sou da área de informática, fazem parte do meu dia a dia. O que eu vou tentar passar para vocês são alguns conceitos, e eu acho que é importante porque vocês não precisam decorar as coisas, tá? Mas de repente, vocês não podem ser analfabetos digitais. Uma pessoa vir falar para vocês de alguma coisa, vocês têm que ter uma noção mínima para poder se relacionar, falar sobre a tecnologia, tá? Então, por exemplo, todo mundo sabe o que é o Skype ou o MSN aqui? Alguém não sabe? Todo mundo sabe. Por quê? Porque é uma ferramenta que muita gente já vem utilizando. Então, é o que eu digo assim, ó, eu uso muito o Skype para quê? Eu sou de Santa Catarina, minha família está toda lá. Então, é o meu meio de comunicação visual. Além de eu não gastar com telefone, né? Eu posso visualizar a minha família. Né? A minha filha pode ver os avós. Então, é uma ferramenta importante que todo mundo... Redes sociais, todo mundo sabe o que é o Facebook, né? Mas antes o que se utilizava o Orkut. Então, a cada dia vão surgir novas ferramentas, mas tem algumas que as denominações são as mesmas, que são fundamentais que vocês conheçam para poder navegar bem por esse uso das tecnologias. Tá? Então, o objetivo do chat ele não era, vamos dizer, é possível, outros professores vão usar, eu também tenho outras disciplinas que eu marco o chat, tá? Tem que estar todo mundo ali, tem um moderador, né, que é uma pessoa que vai colocar um tema e cada um vai falar um pouco dentro do chat. Então, é uma atividade síncrona, tá? Há essa sincronia, é online, né? É como se fosse ao vivo ali, mas no computador, assim como o uso do fórum é assíncrona, ou seja, cada um escreve e lê na hora que bem entende, tá? Então, esses termos, aos poucos, vocês vão se familiarizando. Muitos de vocês já sabem, né? Talvez a disciplina não seja interessante porque eu já tenho domínio de tudo. Mentira, pessoal, a gente sempre acaba aprendendo um pouco mais, tá? Eu mesmo, a minha formação é em computação, eu não aprendi a usar o Windows, o Word, Excel na minha graduação, tá? Quem, por exemplo, faz o processo seletivo para um curso de informática achando que vai aprender isso, ou para ser professor disso, não tem nada a ver. A gente aprende programação, a gente aprende a construir o Word, o Excel, o PowerPoint. Disponibilizar essas ferramentas para vocês, tá? Então é totalmente diferente. E eu não sei tudo, não. Eu sei o que eu uso.
de tanto usar, acaba que eu automatizei o uso desses recursos, fica muito mais rápido. Então vocês pensam assim, ó, esse material eu disponibilizei aqui para vocês, ele tem 79 slides. Quanto tempo vocês acham que vocês levariam para fazer isso? Muito tempo, né? Vocês vão ver o tipo de figura que eu coloquei ali. Então assim, não, é porque eu sou professora? Não, eu tive que aprender tudo isso. Hoje em dia eu consigo produzir um material de tanto que eu fui pesquisando, usando, ninguém veio ensinar para mim. Até fiz alguns cursinhos de informática. O objetivo aqui também de vocês não é porque vocês levariam talvez, dependendo, você tem um curso de Excel básico, intermediário, avançado, talvez vocês levariam um ano inteiro se matriculando num curso de informática para aprender, né, mais, e mesmo assim vocês não aprenderiam todos os recursos que é disponível desses softwares, né? É muita coisa. Então eu a cada dia, e além disso, existem vários atalhos para vocês usarem as mesmas coisas, e cada um usa de uma forma diferente. Então não quer dizer que o que está na apostila ou que a professora Bianca está falando que seja o mais adequado para mim, mas eu tenho que saber. Se eu não sei, mas pelo menos eu localizo, eu sei onde buscar a informação, tá? Isso assim, se vocês algum dia tiverem alguma dúvida quanto a esses softwares, vocês vão lá naquela opção de ajuda, vão digitar alguma coisa e vai mostrar vários caminhos para vocês, né? E cada um tem uma necessidade diferente também, tá? Mais alguém? Seu nome? Meu nome é Priscila Médico, sou do curso de Pedagogia. No início eu tive dificuldades, tem ainda algumas, principalmente no blog, né, no diário, porque, como você falou, nós vamos ter que ler bastante. Eu leio, né, mas só que aí na hora de passar, como começar? Aí fica difícil, porque... Vocês viram que eu coloquei umas dicas de como escrever? Vocês acham que isso ajudou? Muita gente tem dificuldade de começar a fazer. Ou tem muitas pessoas que trabalham melhor, melhorando coisas que foram criadas por outras pessoas, né? Eu, por exemplo, sou o tipo de pessoa que eu não sou tão criativa assim. Eu sou mais aquele tipo de pessoa que olha e tem uma ideia sempre para melhorar, né? Tanto que meu mestrado foi na área de engenharia de produção, foi para melhorar processos, ou seja, eu tinha formação em tecnologia, eu trabalhava em instituição de ensino, eu queria melhorar os processos educacionais com o uso de tecnologia. Então, na verdade, a minha dificuldade era de criar coisas novas, mas para aperfeiçoar eu sou ótima. Então, cada um tem dentro de si esse perfil diferenciado, né? Então, o que eu coloquei ali para vocês? Para quem eu sei que tem dificuldade para partir do zero começar a criar, pelo menos direcionar. Ninguém precisa escrever sobre tudo que está ali, mas eu tentei pegar cada recurso da disciplina e colocar de forma que levasse vocês a refletirem sobre o objetivo dela dentro dessa disciplina e também para o curso de vocês, tá? Vocês viram que eu coloquei vídeo ali também, né? Tudo para vocês verem e também de uma forma organizada aqui. Vocês chegando lá no final da barra de rolagem da página, é assim que vocês começam lá em cima, no final da disciplina vocês vão chegar lá embaixo e vão aprendendo mais e mais para se concretizar o todo, né? Então, dessa forma que eu tentei trabalhar. Então, dessa forma aí ajudou, né? Como eu falei, para mim ia ser difícil se não tivesse esse recurso que você usou aí. Aí eu ficava assim, antes de eu ler aí, para me passar ia ser difícil, né? Mas aí eu fui lendo com calma, consegui fazer da minha maneira. E também a formação de grupo no equipe, formamos um grupo, né, em 4 pessoas. No dia da apresentação ficamos com 3 pessoas, e agora saiu mais uma pessoa do curso. Então, aí no caso, assim, vai poder colocar alguém que não participou do primeiro seminário, né? Teve gente que não participou. Então, para essa prova prática, eu já conversei com os tutores. Vocês vão ter que fazer a prova prática no laboratório. Em princípio, para facilitar a formação dos grupos, seria esse grupo de seminário, né? É claro que
de repente algum aluno ficou sozinho, como é que vai fazer a prova? Então vocês têm que se reorganizar, tá? Para a formação desse grupo, porque isso não pode ser no dia. Vocês não vão poder perder tempo na hora, porque vocês vão ter que fazer a atividade, tá? Então, se vocês tentarem já vir com esse grupo pronto, e até porque assim, vai ser uma prova que vai ter mais de uma questão, tá? Então, acaba que vocês vão ter que dividir, cada um vai fazer um pouquinho, tá? A intenção, por exemplo, trabalhar 2 alunos em cada computador e que vocês façam essa divisão para dar tempo, porque vai ser no tempo de uma prova escrita normal. Então, assim, não vai ser nada muito difícil, alguma coisa que vocês possam fazer em um tempo de uma prova, tá? Agora, se vocês puderem se organizando, melhor, para não ter nenhum imprevisto no dia da prova, tá? Mais alguém? Há essa necessidade de reorganizar cursos, porque tem alunos que evadiram. Sim. Então, tem que ir sozinho. Então, é tudo questão de flexibilidade, tá? Nada é imposto para vocês, a não ser a questão de prazo. Daí tem muita gente que entra em contato. Pessoas, então, às vezes, talvez pode juntar com outra turma, de 4. Sim. Isso é interessante porque facilita. O que eu digo é que até equipes de 4 pessoas, porque mais do que isso fica inviável. Como é que você vai colocar 5 pessoas para trabalhar no computador e tal? Então, a mesma coisa a questão do seminário, muita gente para falar em pouco tempo, ou acaba que assim, eu já tenho uma trajetória muito grande de trabalhar sempre nas minhas disciplinas, eu coloco trabalho em grupo, porque eu digo, para mim, na minha metodologia de ensino, é importante o trabalho em grupo, sabe? Eu acho que às vezes a gente aprende muito mais uma atividade prática que a gente possa compartilhar do que fazer uma coisa isolada. E até porque a gente trabalha com pessoas, né? Os professores não têm como... vai trabalhar com os alunos também vão ter que fazer os trabalhinhos deles em grupo também. E a questão do próprio trabalho dentro das escolas é sempre em grupo, né? Então, acho que isso faz parte da realidade de todo mundo aqui, né? Outra coisa que eu estava falando é com relação aos prazos, tá? A questão de prazo, isso realmente a gente tem que manter esses prazos, não é por uma questão assim, o professor é muito durão, ele não aceita nada fora do prazo, coisa. Mas é que existe uma logística, como eu falei para vocês, a gente trabalha em grupo e a gente tem metas a cumprir, a gente tem prazos, tá? Por exemplo, para uma prova escrita que vai acontecer lá no dia 21 de setembro, as provas têm que ser entregues prontas, já com gabarito, tudo. Lá no SEAG, o curso de administração foi dia 16, o curso de geografia e matemática agora é dia 28. Além disso, o professor tem as suas atividades, às vezes está participando de um congresso, que isso é exigido da gente também, produção científica, pesquisa, está indo visitar polo. Então, tem que tudo estar dentro das datas do calendário acadêmico para nada dar errado. Porque senão, quem é prejudicado? Vocês, tá? Então, por exemplo, se eu vou lá e abro uma atividade que já tinha sido programada, talvez não dê tempo para corrigir isso. E há um prazo para entregar a média de vocês, para que vocês consigam saber se vão precisar fazer exame especial, para serem matriculados nas próximas disciplinas. Então, tudo isso é pensado para que o processo em si dê certo. Tá? Então, vocês não podem tomar isso, às vezes, pelo lado pessoal. É que isso acaba virando uma bola de neve. Se eu abro a exceção para um aluno, eu tenho que abrir para todos. E daí? Não vou dar conta, o tutor não vai dar conta, a instituição não vai dar conta. Vocês mesmos vão ser prejudicados. Tá? Então, é difícil, que eu digo que tanto para o professor à distância, dá muito trabalho ser professor à distância, tá? Muito mais do que eu simplesmente ir lá, preparo a minha aula, dou a minha aulinha lá no presencial, vou embora, né? Até preparo minhas provas. Na educação à distância não, é constante, a gente tem que estar produzindo o tempo todo. E a mesma coisa o aluno, né? À distância, ele tem que ser muito disciplinado e autodidata, porque não vai ter aquela pessoa puxando a orelha, né, ali o tempo todo. Ele simplesmente sabe que ele tem aquele prazo
Só que, por outro lado, também a pessoa que ela é organizada, ela produz mais, porque ela vai com foco, como eu falei, no presencial, às vezes a pessoa vai lá para ganhar a presença, mas a cabeça dela está longe, aqui a gente está com um objetivo, né? Então, e a questão de evasão, isso é normal, tá? Então, assim, vou dizer, professora, alivia o meu lado, porque senão eu vou desistir. Os professores que trabalham comigo, pelo menos, o nosso entendimento é que se a gente quer dar um ensino de qualidade, né, a gente está primando pelo nosso nome, né, a gente está levando o nome da instituição, a gente quer aluno por inteiro, a gente não quer aluno 20%, 30%, tá? O que nos revolta é realmente aquele aluno que resolve desistir e tira a vaga de alguém que estava querendo entrar com vontade, tá? Então, às vezes é fácil, eu vou desistir do curso porque isso não afeta o meu bolso, né? Se fosse um curso que eu estivesse pagando, ia ser mais difícil de eu desistir. Mas não é por aí não, tá? A gente está pagando esse curso sim, o imposto que a gente paga, né? Então assim, o imposto que eu pago, eu até não reclamo mais tanto, porque eu digo, não, ele está ajudando a pagar o meu salário, né? Então, é nesse ponto que eu penso, né? Agora, vocês têm que pensar, gente, e vocês têm que cobrar também, que eu digo, eu fui para outro polo ontem, perguntaram, professora, pode acontecer de não ter mais esse curso aqui na nossa cidade? Eu disse, pode, sim, todo mundo ficou assustado, mas como? Eu disse, não, isso é feito um convênio, tá? A Universidade Aberta do Brasil é um programa do governo federal, né, do MEC, que faz um convênio com as instituições de ensino, no caso, eles abrem editais e as universidades públicas, né, as federais, por exemplo, a UFOP, ela se candidata a fazer um convênio junto com a cidade, mas na verdade quem mantém a estrutura do polo é o município. Então daí a gente pensa, ano que vem vai ter eleição de novo, então a gente mesmo não tem a garantia de que esse processo vai continuar dando certo. Então, cabe a vocês também fiscalizar e cobrar isso dos governantes, porque, por exemplo, Barão de Cocais, né? Eu não conheço aqui como é que é a realidade política da cidade, tudo, mas é um polo, assim, de tirar o chapéu, né? Então, acho que vocês têm que ver, independente de um partido ou de outro, se isso vai continuar sendo... Porque às vezes muda alguma coisa e daí todo mundo quer modificar tudo. Agora, o que eu digo para vocês, educação à distância, vocês acham que vai acabar no nosso contexto atual? Assim, independente de política, vocês acham que a educação à distância ela pode acabar? Não. Isso é um processo irreversível, tá? Então, o que eu digo é que cabe a vocês mesmos cobrarem isso de manter a qualidade ou mesmo melhorar cada vez mais. Saber se caso aconteça, o nosso curso estiver em andamento, como que fica essa situação? Não, isso isso que eu estava falando, que eu falei para os alunos também. O convênio, quando ele é estabelecido, ele garante que vocês se formem, tá? Então, assim, é um financiamento que vem. Uma aluna me perguntou, então, professora, mas como é que você faz para estar aqui, assim? Você paga do seu bolso? Como é que é? Na realidade, a gente conta com o financiamento do governo, por exemplo. A questão, precisa de recursos para poder pagar um carro, para me trazer aqui, né? Então, assim, é claro que eu não estou recebendo nada diferente do meu salário, mas, por exemplo, se eu preciso ficar hospedada, esse financiamento garante a minha hospedagem para que eu possa vir atender aqui vocês, tá? E a questão dos tutores também, eles recebem bolsa, professora recebe bolsa de professor pesquisador, tudo. Então, isso garante que pelo menos vocês se formem. A mesma coisa, assim, questão de disciplina, vocês ficarem com dependência e disciplina, tá? Uma coisa que eu queria esclarecer também é que o aluno acha que porque ele, que ele não passou numa disciplina, que no próximo período vai ser oferecida para ele de novo. Não é assim que funciona, tá? Vocês vão ter que aguardar nova oferta da disciplina para conseguir se formar. Então, tem gente ali que está devendo 10 disciplinas e quer se formar junto com a turma que entrou. Vocês acham que é possível fazer 20 disciplinas ao mesmo tempo? Não tem como. Então, vocês têm que ter essa noção
noção de que fiquei em independência, não vou conseguir me formar no prazo regular, eu vou ter que esperar ser oferecido. É claro que o aluno ele não pode ficar sem vínculo com a instituição. Então, por exemplo, a gente tira no sistema as disciplinas que o aluno precisa para cursar e oferece ela. Só que para poder oferecer ela, é necessário que haja professor disponível também para assumir, tá? Então, assim, é uma série de coisas que... Então, tentem o máximo possível se esforçar para não ficar em dependência, porque senão vocês não sabem, de repente, assim, eu estou contando daqui 4 anos para poder fazer um concurso, aí... Daí começa a pressionar a instituição para se formar dentro do prazo. Não vale. É responsabilidade de vocês passarem, né? De forma regular, tá? Então, assim, o que pode não acontecer, que daí, no caso, que eu disse para vocês que vocês têm que exigir sempre melhor e por exemplo, melhoria nas condições do polo, manter o polo, né? Não que de repente mude alguém e simplesmente lá, porque vocês sabem como é que é a realidade, né? Nas escolas municipais, estaduais, e de repente muda tudo e tal. Não, vocês têm que cobrar isso, independente de quem esteja no poder, que dê condições de vocês continuarem com essa qualidade, né? O que pode acontecer é não haver a oferta no ano seguinte de alunos ingressantes. Tem aluno de Ouro Preto aqui. Por que você está aqui? Porque não teve oferta no polo esse ano, né? Você sabe por quê? O MEC, ele faz uma avaliação da infraestrutura, ele tem vários quesitos que ele analisa e ele dá uma qualificação para aquele polo. Então, o polo de Ouro Preto não estava apto a receber novos cursos. Então, não adianta querer se candidatar, não há convênio. Mas existem alunos de Ouro Preto que continuam estudando. É garantido que eles vão se formar. Mas não quer dizer que vão entrar novos cursos, né? Assim, novas ofertas. Tá? A mesma coisa o relacionamento entre o polo e a instituição, tá? A instituição ela também pode escolher não ofertar o curso naquele polo em função de problemas da gestão administrativa, tá? Isso tudo pode acontecer. Se acaso o número de integrantes na turma reduzir muito, a gente corre risco de alguma coisa? Não. O que acontece, assim, no caso de não ter procura no curso, pode ser que ele não seja oferecido à turma. Vocês tinham um edital no processo seletivo, tinha que ter um número X para poder abrir a turma, senão não há. Né, tem teve atrás de uma semana, né? Mas depois ela está aberta, a gente não corre o risco dela fechar? Não. Isso vai acontecer, tá? Isso não só no curso à distância, mas no curso presencial também. E dependendo da área que você faz, eu sempre coloco os meus exemplos pessoais, porque eu digo assim, eu fui para um curso da área de exatas, né, curso de computação. Dos colegas que entraram comigo, não foram todos que se formaram, porque é um curso difícil. Alguém que vai para uma engenharia, por exemplo, né? Fala da engenharia, meu marido é engenheiro, posso dizer. Da turma que entrou com ele, poucos se formaram porque foram desistindo. E isso vai acontecer aqui, isso acontece nos outros cursos também, tá? Então, assim, o que eu digo é que, para mim, o vencedor é aquele que consegue chegar lá no final. Eu digo assim, eu posso não saber da vida daquele aluno, mas para mim é um momento de grande alegria quando eu vejo que ele está se formando, né? Assim, porque eu sei a quantidade de dificuldade que ele passou, mas é vencedor, o cara foi persistente, sabe? Porque dificuldade todo mundo tem, tá? Então, assim, eu também não sou o tipo de pessoa, assim, que eu não gosto de ter pena das pessoas, não, tá? E assim, o aluno começa né, às vezes manda aqueles e-mails, assim, falando de todas as tragédias da vida dele. Eu tenho as minhas tragédias pessoais e nem por isso eu deixei de correr atrás, sabe, para conseguir chegar onde eu tô. Hoje em dia eu posso dizer que eu sou uma pessoa feliz com o que eu faço, mas eu sei que eu ainda vou ter muitas outras dificuldades para superar, né? O que eu digo é que a gente passa por fases difíceis, de repente fica meio deprimido, tem vontade de desistir, coisa, mas tem que persistir. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Em algum momento pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas
né? Eu acho que eu prefiro pensar que todo mundo é capaz. Eu não gosto de ter pena de ninguém. Eu prefiro acreditar no potencial de cada um. Que todo aluno é uma pedrinha que está ali para ser lapidada, né? Então, eu acho que isso aí vocês podem ter também para a prática docente de vocês. Vocês vão ver que tem alunos que têm mais dificuldades, outros que de repente sabem um pouco mais, se acha o dono da razão e na verdade não é bem assim, né? Você vê que às vezes aquele que tem mais dificuldade se sai melhor do que aquele outro que chega achando que sabe tudo, né? Então, eu acho que é por aí. Okay? Sim. Meu nome é Fábio, sou do curso de Geografia. Gostei muito da disciplina, estou gostando muito do curso também. E a dificuldade que eu encontrei foi justamente das aulas presenciais. Eu sou de Belo Horizonte. Quando a aula era no dia de semana, para mim é mais difícil, para mim, porque eu saio de serviço 5h30. Para eu chegar até aqui no horário que foi hoje, por exemplo, eu tive que sair mais cedo. Nem sempre eu vou conseguir, eu não sei, até nos dias da prova eu vou conseguir. Então, assim, eu acho que quando o curso é à distância, tem alunos que não moram na cidade que é pobre, eu acho que seria mais interessante, mais viável, acessível para os alunos que as aulas presenciais fossem aos sábados. Eu acho que facilitaria bastante. Com certeza. Agora, o que todo mundo tem que ter em mente é a questão da logística mesmo, né? Então, eu digo assim, eu fui lá para o Polo de Divinolândia de Minas ontem. Fica a 335 quilômetros de Ouro Preto, né? Como é que eu consegui estar lá? Eu precisei reservar carro, conseguir a disponibilidade no polo. Assim, não teve um público tão grande que nem hoje, porque lá era um curso só aqui. São 2 cursos. Hoje é uma sexta-feira. Talvez se fosse um sábado de manhã, não me garantiria também que teria esse número de alunos, porque todo mundo tem compromissos, né? Agora, o aluno que entra para essa modalidade de ensino, como eu falei, cada instituição tem uma forma de conduzir e escolhe como que é conduzir isso. A UFOP, ela mantém esses encontros presenciais e a gente tenta fazer de forma que não prejudique ninguém, tanto que não é obrigatório a presença. Eu digo, é um importante momento de troca, mas a gente não vai prejudicar nenhum aluno por causa disso, tá? A questão de ser marcado a atividade durante a semana, na realidade a gente tem que disponibilizar um tempo para poder organizar isso. Agora, cada polo tem uma realidade. A primeira coisa que eu cheguei aqui foi conversar com os tutores para poder viabilizar isso, porque eu tenho 2 cursos que vão precisar usar laboratório para isso. E assim, não é uma coisa que a professora Bianca que está inventando coisa. Não, na verdade eu tenho que avaliar vocês dessa forma, tá? Para mim dá muito mais trabalho, porque, por exemplo, se eu disponibilizei 4 dias de prova, eu tive que elaborar 4 provas diferentes, tá? E assim, o processo de correção, tudo, é muito mais complicado, né? Agora eu sei da dificuldade, tanto que eu também tive dificuldade para chegar aqui, né? Eu também, por exemplo, a minha filha, eu tenho que deixá-la com alguém para eu poder estar aqui. Então, assim, eu nem coloco isso porque eu acho que cabe a mim, se eu escolhi ser professora, né, se eu escolhi estar num curso à distância, eu estou me propondo a passar por essas dificuldades também, porque eu acredito nisso. Quando vocês escolhem um curso à distância, vocês também estão escolhendo, e muita gente, eu não tenho computador em casa, ou eu não tenho acesso à internet, ou eu moro muito longe. Tudo isso vocês têm que pensar quando vocês fazem uma escolha, né? O que eu digo de persistir é justamente isso. Dificuldades vão ser muitas e cada um tem a sua dificuldade. Né? Bianca, deixa eu te cortar um pouco em relação a exatamente isso. Eu venho de um outro curso da própria UFOP, de matemática. Fiz 2 semestres inteiros lá e todas as aulas que tinham assim, elas eram filmadas. Então, o caso do aluno não poder vir, você podia ir no outro dia na disciplina que estava o link dela lá disposto. Certo. Então, eu acho que, igual você está falando, a gente tem que estar disposto sim. Mas eu acho também que tem que ter essa troca.
Igual a gente, por exemplo, eu vou ser muito sincero em 3 pontos que eu anotei aqui que o pessoal não mencionou. A gente está tendo um contato muito maior pelo Facebook do que pela plataforma. Porque a plataforma não está disponibilizando isso para a gente. Um dos fatos que eu falo, por eu ter vindo de um outro curso, existe um item fórum por semana. Então lá de matemática, deu a semana, tinha um fórum. Então, por exemplo, se a minha colega tivesse uma dúvida, ela colocava ali no fórum, o tutor ia responder. Às vezes é uma pergunta minha também, mas que eu não vou poder entrar durante a semana inteira, mas não sabe na hora que eu for entrar, a pergunta está lá e a resposta está lá. Então, eu acho que seria uma troca boa disponibilizar esses fóruns. Até mesmo essa questão, por exemplo, de organizar os grupos. Coloca lá os nomes lá, mas todo mundo teve que conversar entre aspas offline. Sim. Se você já disponibiliza ali, tem alguém, igual teve um último dos nossos colegas lá, por último, gente, eu estou sem grupo, alguém me salva. Se às vezes ele já tivesse colocando, gente, eu estou disposto a entrar, aí alguém que já estava lá já pudesse mencionar. Esse é um dos itens. O segundo item é a questão do ponto de encontro, aquele lá que é disponibilizado. Eu, por exemplo, Belo Horizonte, ela Belo Horizonte, eu saio Belo Horizonte, um dos colegas nossos que eu estou filmando para poder apresentar para ele também, é exatamente isso. O horário que a gente tem mais disponibilidade é à noite e o horário que o ponto de encontro está desligado. Talvez se pudesse estender ele e o texto que ficasse ali dentro, ficasse pelo menos no dia, eu acho que já seria mais fácil também da gente ter esse encontro. Eu falo para você que eu entro no meu serviço de manhã e saio do meu serviço e infelizmente ninguém entra. É muito complicado, ele fica online o tempo inteiro na minha tela lá. A questão também do contato com o tutor, que é a questão, das minhas reclamações foi, às vezes, a gente não ter o contato com o professor, né? No caso, 1.300 alunos, tudo bem, mas a questão, o Marcelo, vou te ser sincero, ele pega as coisas que nem é para ele fazer, o Marcelo é só para mim, ele vai lá e pega, tenta, liga, faz e quer problema. Mas tem tutor que eu fiz uma pergunta 1 mês atrás que não me respondeu. Entendeu? Então, assim, são algumas coisas que têm que ser pensadas em relação a essa troca para poder viabilizar. Tem um outro trabalho, por exemplo, que ele mandou uma mensagem para todo mundo: olha, o trabalho deu errado para todo mundo. Tá, mas o que deu errado? O que foi esse errado? Vou precisar de apresentar um novo, né, Marcelo? Mandei uma mensagem para você. O que é que está errado? Tudo bem que eu estou errado, né? Oi? Já começamos eu acho que ligou um alerta nele, é melhor começar a conversar. Mas são essas trocas assim, e eu acho que talvez a minha experiência com o curso de matemática tenha me deixado muito entristecido com o curso de geografia. A matemática, o professor ele ia para dentro da sala de aula, filmava um pedaço da aula dele e disponibilizava para a gente. Às vezes o professor coloca uma determinada matéria que a gente sabe que ele dá dentro da sala de aula. Entendeu? Então é mais fácil uma compreensão de um contato igual está tendo agora. Tenho certeza que um questionamento que ela colocou agora, eu vendo você discutindo, fez assim, né? Abriu minha cabeça. Sim. Agora se eu coloco, pô Marcelo, por que não está acontecendo isso? Aí o Marcelo, tadinho, vai lá, peraí, deixa eu ver o que está acontecendo. Aí me responde para mim, mas era a pergunta dela. E aí a gente não tem esse contato. Então eu acho que na plataforma foi para todas as disciplinas do curso de geografia. A gente não tem um contato assim. Entendeu? Eu acho que seria mais viável ter essa disponibilidade do fórum. É a questão que eu falo, Marcelo. A colega vai lá e te faz uma pergunta, e aí eu vou te fazer a mesma pergunta de novo, você vai no copia e cola para cada um. E às vezes na plataforma não tem esse recurso. E aí fica mais fácil. Deixa eu só socializar para vocês o que eu estou usando como metodologia de trabalho com os tutores, tá? Porque com o número, eu estou com 31 turmas, eu chego a me comunicar diariamente, semanalmente, né? Com cerca de 150 tutores, se for somar os tutores à distância, que estão ali mais próximos, mas os tutores presenciais que também fazem um contato direto comigo. Então, assim, para que eu pudesse dinamizar a minha comunicação com eles, porque muitos mandavam e-mails para mim. Você imagina a minha caixa de e-mail, como é que é todo dia, né? Então, o que eu criei? Eu criei uma sala de coordenação da disciplina, onde a gente tem fóruns de discussões, assim, e na disciplina, não sei se vocês perceberam, que eu criei um fórum de dúvidas para cada etapa da disciplina, né? Então, assim, é uma forma de socializar. Então, o meu entendimento, pelo menos, o que eu tento passar para os tutores, é que eles acessem sempre, diariamente, ou conforme os seus horários de trabalho, esse fórum para poder dar a resposta para o aluno nesse fórum. Porque com os tutores eu faço isso. Por exemplo, um tutor de um polo teve um problema com tal aluno, eu já vejo comigo assim, poxa,
acontecer com outros alunos e outros polos, então eu busco a solução, já coloco ali e acaba que os tutores eles vão olhando aquele fórum ali e já tomando as ações sem ter que ficar esperando fazer o contato comigo, assim, imediato. E realmente, a nossa prioridade é poder atender os tutores, os professores, né? Porque a função do professor é, claro, fazer o planejamento das aulas, produzir conteúdo. Se não é conteúdo de apostila minha, mas eu tenho que pesquisar o material que seja adequado para atender a ementa do curso, né? Então, é uma série de coisas que o professor faz. Aí é que é legal, olha só, essa questão que você colocou, que você tem uma sala com os seus tutores. Sim. Se a gente tivesse essa sala também, igual assim, eu vejo dessa forma. Igual, por exemplo, eu vim, a parte agora, essa segunda etapa, ela é fundamental para quem não sabe mexer com informática. Sim. Né? Então, eu acho que é interessante a gente ter esse espaço de troca, exatamente porque você pode colocar um link de um vídeo para a pessoa que está com dúvida, pegar um tutorial para poder estar fazendo, né? Ter uma dúvida. Você está achando que esse fórum que eu disponibilizei das dúvidas, das etapas, não está funcionando bem? Por que é isso? Utilizando esse tipo de recurso. Na verdade, todas as dúvidas, por exemplo, nosso curso principalmente, todas as dúvidas que surgem, ninguém utiliza esse recurso, todo mundo é direto no Facebook e coloca lá. Agora eu vou dar o meu exemplo pessoal, né? Também novamente. Eu tenho Facebook, mas dificilmente eu acesso, eu não tenho tempo. Mas que eu digo, eu não tenho tempo, mas é porque eu não optei por essa modalidade, né? Porque eu digo assim, que eu vejo muitos professores que estão o dia todo no Facebook, mas o Facebook é uma rede social que é usada às vezes para postar besteira lá. Sim, esse é o meu entendimento. mas a gente criou, os meninos criaram um grupo fechado para isso. E aí é que eu acho que filtra, porque às vezes numa outra oportunidade você tem lá a pergunta lá e algumas respostas que a gente tem. E o fórum, todos os itens que a gente faz dentro da plataforma tem um recurso fantástico, que lá no meu serviço, por exemplo, não dá para me acessar, mas meu e-mail chega. Então alguém postou qualquer coisa no fórum, já chega para mim, eu clico ali e já vai direto no link. Então assim, eu acho que ele minimiza. Eu não tenho nada contra, principalmente porque eu sou uma professora da área de informática, tá? Então assim, eu vou trabalhar no curso aí de pedagogia, no próximo período, disciplina de tecnologia da informação e comunicação. E a gente aborda o uso das redes sociais, dos blogs, uma série de recursos que você pode usar como metodologia. Agora, pela demanda que eu tenho, se torna inviável, é uma coisa a mais para eu ter que gerenciar, entendeu? Então, assim... Eu acho que... Mas, na verdade, eu vou falar por mim, eu acredito que o pessoal vai concordar, o Facebook a gente usou ele como muleta para a plataforma, porque não está tendo comunicação dentro da plataforma. Eu vou falar, estou falando da minha realidade. Eu acho que eu já teria desistido do curso se eu não tivesse usado o Facebook para se comunicar. Porque estava totalmente... Tá, mas não é por falta de recurso no Moodle, tá? Que eu queria colocar para vocês aqui. Quando eu disponibilizei o chat, eu coloquei que não seria obrigatório, mas que é uma ferramenta útil. Eu espero que, no encontro de hoje, vocês reflitam a respeito disso e usem mais, para não precisar usar o Face. A questão do chat seria mais assim que acontece, né? Como eu estou falando de mim, eu tenho muita dificuldade com as matérias. E o café virtual? Vocês estão utilizando? Não, mas é o que eu estou te falando, não é questão de conversar, é o que eu estou te falando. Sim. Eu estou falando em questão de matéria. Eu tenho muita dificuldade com duas matérias que está presente no curso. Então, as minhas dúvidas eu tiro com os meninos. Eu vejo que alguém postou alguma coisa dessas duas matérias e olha, dentro das matérias, não estou falando da sua matéria, sim. Estou falando de todas as matérias. Mas pessoal, eu vou deixar um outro aviso para vocês aqui, ó. Que eu digo que vocês têm que sempre exigir o melhor. Eu acho que vocês têm que aproveitar muito essas oportunidades do polo para poder se manifestar, até porque assim, ó, tem muita coisa que eu posso levar daqui, mas tem muita coisa que eu não vou conseguir resolver para vocês. Por quê? Porque eu estou lidando também com outras pessoas e cada professor tem autonomia para conduzir a sua disciplina, tá? Então não é porque vocês, eu gostei da disciplina do professor fulano, que todas vão ser iguais. Para mim, o que eu digo é que eu acho a minha disciplina mais importante, porque é como foi para mim, só que ela é a base para todas as outras. E de repente tem gente que vai achar que a
disciplina, por quê? Porque vocês se motivaram, ou não, pode ser que não está bacana porque eu já domino isso aí, ou de repente a forma como a professora conduziu não é a mais interessante, agora os outros professores vão trabalhar de outras formas, que não a mesma que eu. E também tem outros professores que usam alguma outra coisa que eu acho mais interessante, mas que para mim eu acho que de repente não daria certo. Tem uma disciplina nossa que é texto, atividade, texto, atividade, texto, atividade. Se tivesse eu sei o que os meus colegas estão entendendo. Mas não é por isso que vocês devem desanimar, tá? Porque o que eu digo é assim, é uma disciplina. Eu posso dizer assim, ó, eu que venho da área de informática, você tem a parte de hardware e software. Eu nas disciplinas que eu estudava a parte de hardware, eu assim passava meio raspando, mas por quê? Porque eu não me identificava com aquilo. Eu achava que eu nunca ia usar aquilo porque minha área é de desenvolvimento de sistema, banco de dados, é o que eu gosto e tal. Uma vez eu cheguei e fui conversar com um professor meu, e eu digo, ele é um amigo que eu levo para a minha vida, assim, sabe? Eu estava querendo desistir do curso porque eu não conseguia me dar bem naquela área, mas ele me explicou, ó, você é muito boa nessa área aqui, então se dedica para ela, tá? Daí eu pensei assim, bom, isso que eu não gosto, o que eu estou aprendendo, nunca vou usar. Mentira, a gente tem que ter um conhecimento básico. Quando eu fui fazer meu mestrado, vários conteúdos que eram coisas que eu gostava, mas que tinham vinculação com aquilo que eu não gostava, mas que eu tinha que saber o básico, porque senão eu não ia conseguir adiante, tá? Então vocês vão ver que realmente vocês vão ter dificuldades em algumas coisas. É claro que vocês precisam ser aprovados em tudo, então não é porque eu não gosto daquilo que eu não vou estudar, daí eu não vou passar, mas daí eu não me formo. Tá? O que vocês têm que ver é que dentro do curso de vocês vão se identificar mais com alguma coisa, e o que eu digo é que é isso que vai conduzir vocês para o sucesso, tá? Vocês têm que conhecer o básico de tudo, mas não desanimar porque de repente encontrou alguma dificuldade, tá? Então de repente essa disciplina que é só texto, atividade, tá, mas vou tentar enxergar ela por um outro lado. Por que ela está aqui? É porque ela é importante para a minha formação. Tá? Sim, mas eu acho que deve ter perdido um pouco. O que a gente questiona é o seguinte: você tem texto e atividade nessa disciplina, mais um motivo para o fórum existir. Sim. Eu tenho texto. Pessoal, vocês entenderam alguma coisa sobre determinada coisa? Um colega vai lá e faz. Acaba que a gente recorre ao quê? Ao Facebook nessa página nossa. Pessoal, tem tal atividade assim assado, que eu estou em dúvida. Alguém fez isso? Que foi a questão da correção do exercício. Se já tivesse lá no fórum, por exemplo, dentro da atividade, da própria atividade, até mesmo o tutor ia entender, peraí, eu fiz alguma coisa errada. Mandei a mensagem para todo mundo falando que todos os trabalhos estão errados, mas como é que eles vão saber que é o trabalho está errado? Vão refazer como? Para mim, eu fiz certo. Então, eu posso interferir, entrando em contato com a pessoa, para disponibilizar um fórum. Sim. Pessoal, uma coisa que eu vou colocar também, porque assim, ó, eu trabalho em 3 cursos diferentes, e assim, eu trabalho junto com os coordenadores de curso. Eu fui coordenadora de curso também há pouco tempo. Eu deixei a coordenação em função de uma sobrecarga de trabalho, tá? Então, você tem que ver que lá dentro a gente também tem essa... Você já é 1030 alunos em relação a mas vocês imaginam, eu estava na coordenação do curso e eu tinha 1.700 alunos, 42 turmas. Tá? Então isso estava acabando afetando um pouco da minha saúde também, mas também foi importante, né? E eu admiro quem continua nessa função, tá? Coordenação de curso, está trabalhando, no exemplo do curso de administração, posso colocar também, foi aberta uma área de interação virtual, tá? Que é um lugar onde todos os alunos encontram os documentos do curso, como resolver tal situação, os procedimentos, como funciona, tá? Então, assim, o curso de administração foi uma ideia que eu, juntamente com o professor Luciano, que é o coordenador, a gente vinha discutindo sobre isso, tá? O Moodle, ele pode ser utilizado, que nem no caso que eu trabalho com os tutores, não só para trabalhar conteúdo de disciplina, ele pode ser utilizado para planejar e implementar outras rotinas, o gerenciamento da EAD, tá? Então, assim, na administração já está funcionando muito bem isso. No curso de pedagogia já existe essa área,
mas tem pessoas que são responsáveis ali que encontram uma certa dificuldade de estar elaborando essa plataforma, né? Eu utilizo também a plataforma para orientação de trabalho de conclusão de curso, estágio. Então é possível fazer outras atividades usando o Moodle. O Moodle é riquíssimo assim, em recursos para direcionar essas atividades. Então eu acho assim, colocando essa experiência que eu já tive, que eu continuo estudando a respeito disso também, vocês podem solicitar quando o coordenador de curso vir aqui e falar, professor, isso é interessante, eu sei que existe lá. Porque ele pode montar uma equipe para estar alimentando isso se ele não consegue, sabe? Tem outros tutores lá que trabalham com isso também, estrutura de secretaria, a gente vai adaptando para realmente atender as necessidades, né? Acho que é importante vocês colocarem isso, né, para a coordenação da pedagogia, da geografia também, para de repente abrir um canal de comunicação direto com o coordenador de curso. O que eu digo é que vocês não podem assim, criar falsas expectativas com relação assim, claro, vou dizer, todo mundo é ouvido, tá? Vocês podem achar que não, mas são, tá? Que nem vocês estão colocando, de alguma forma isso vai chegar lá na UFOP, certo? Então, por isso que é importante vocês se manifestarem, tá? Agora, exigir eventualmente que cada um trabalhe de uma mesma forma, isso não. A gente tem sempre levar os casos de sucesso para outros, mas, por exemplo, a administração está dando certo isso, mas tem outras coisas que não dão tão certo, que nem o curso de pedagogia já conseguiu alguns avanços, a geografia também, tá? Vocês têm que ver que os cursos, eles são avaliados, né, pelo MEC, então, a pedagogia foi avaliada recentemente, teve um conceito 4, né, que é muito bom. O curso de administração está passando por processo de avaliação, geografia acho que vai demorar ainda um tempinho, tá? Mas nós temos que fazer coisas de qualidade porque tem gente fiscalizando e está mais do que certo, tem que ter qualidade, tá? Então, esses recursos a gente usa justamente para poder garantir essa qualidade do curso. Vocês estão tendo alguma dificuldade com relação ao curso em si? Conversem com a coordenação do curso, tá? Porque o coordenador está num papel ali de gerenciamento dessas questões para poder melhorar a qualidade para todo mundo. Agora, eu como professor, eu posso levar para as reuniões, mas eu não posso exigir que nenhum dos meus colegas faça a mesma coisa que eu, tá? Então, é isso que eu digo, vocês têm que ter pé no chão. Vocês não podem deixar de exigir, mas também não podem pensar que a gente vai operar milagre porque a gente depende de outras pessoas. A gente tem vontade e não consegue colocar aquilo em prática por causa de alguns entraves, tá? Então, eu acho, ali na disciplina eu coloquei esses fóruns que eu achei que tivesse funcionando. Tem algum problema? Eu acho que... Não, o que eu estou querendo expor... Você está falando justamente de fórum para resolver coisas... Não para a sua, nas outras, em geral, Quero que não leve para esse lado, não porque... é a sua matéria. Não, na verdade, o que eu já aproveito perguntar é porque, assim, é o feedback que eu estou tendo de vocês. Talvez... Para mim é muito importante eu estar aqui e também, assim, de forma nenhuma eu vou impedir que vocês... Vocês viram que eu coloquei um fórum final lá na disciplina? É muito importante que vocês participem desse fórum, porque agora... é a forma que eu tenho de melhorar. Eu não vou poder melhorar nessa disciplina, porque vocês já estão terminando ela. Mas na próxima turma que entrar vai ser diferente. Igual, por exemplo, até mesmo a questão do blog. O blog, eles pedem que a gente faça algo semanal, ou diário, né? A questão, por exemplo, da sua disciplina ali, tem o fórum, mas tem 6 tópicos diferentes. Então, por exemplo, se eu tenho dúvida no Word e a colega tem no Excel, vai ficar tudo misturado. Mas temos o fórum. Você diz de abrir um fórum temático? Talvez. Seria algo para... Porque às vezes a dúvida da pessoa é específica, por exemplo... vamos só exemplificar no seu caso, que a gente está falando com você aqui. Tem lá o Word, a gente vai estudar o Word essa semana. Por exemplo, você deu lá 5 semanas até a gente fazer a conclusão final. Na primeira semana, quem quiser estudar fora, beleza. Mas quem estudou ali na primeira semana e teve uma dúvida em determinado item do Word, daquela apostila do Word, aí coloca, o tutor vai responder. Essa pessoa que vai entrar na última semana para fazer tudo correndo, ela vai falar, opa, peraí que essa aqui é uma dúvida minha também.
Entendeu? Então, assim, Você acha que dá certo a pessoa deixar para Não, mas aí a gente sabe que isso acontece. Eu já fui professor, você é professor, você já sabe. Outra coisa aqui, ó. Nós já estamos aqui 15 para as 8. Tem uma apresentação aqui, essa apresentação ela já está lá no ambiente, tá? Agora eu vou passar muito rapidamente isso aqui para vocês. E assim, ó, o foco é só para que possa direcionar para vocês. Por favor, pessoal, leiam, estudem as apostilas, vocês vão poder fazer a prova com consulta, mas o que vai cair lá não é nada que está escrito, é algo que vocês vão ter que saber, tá? Porque a prova com consulta ela é para consulta, não para estudo na hora da prova, tá? Então, assim, primeira parte da disciplina também falou sobre a questão da organização dos estudos, tá? É difícil, que eu digo aqui, professor à distância tem que trabalhar com uma agenda, porque é muita